No livro de Salmos, Salmos 55, vai nos ensinar, vai nos incentivar, vai nos mostrar que diante das diversidades da minha e da sua vida, temos que ao Senhor clamar. E certamente Ele nos ouvirá e nos socorrerá. Amém? Se você crê e quiser usar a fé juntamente comigo, ao término da palavra, prepare um copo com água. Ao término da palavra, estaremos usando a nossa fé. Estaremos clamando, invocando aquele que pode fazer tudo, todas as coisas, por todo aquele que nele crê. Amém? A palavra do Senhor que encontra-se no livro de Salmos, Salmos 55, a partir do versículo 1 que diz: na minha Bíblia há um título que fala: que os traidores sejam destruídos. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Salmo de Davi. Davi, um homem que foi o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, perdão, né? Então a palavra aqui do Senhor vai nos relatar a importância de ao Senhor clamar, né? Não é porque a pessoa é uma pessoa ungida, usada por Deus, né? É uma pessoa segundo o coração de Deus, que vive a agradar a Deus, que vive a fazer a vontade de Deus, que vive conforme a vontade de Deus, que ela está ilesa de traições, de decepções, né? Que está ilesa de sofrer perseguições, de passar por humilhações. Não, né? Essas situações que acabei de citá-las não quer dizer que porque a pessoa passa por uma delas, que esteja em pecado ou que não agrade a Deus, né? Não, porque está aqui, ó. Vamos acompanhar um pouco da história aqui nesse Salmo 55, de um homem que foi segundo o coração de Deus. E olha o que ele passou, olha o que ele enfrentou. E que se não fosse a mão grande, forte e poderosa do Senhor, jamais que ele teria suportado. Então, não é diferente na minha e na sua vida, que se diante das diversidades, né? Várias adversidades enfrentamos, passamos, se não for a mão poderosa do Senhor para nos sustentar, para nos ajudar, não iremos suportar. Então, o segredo é ao Senhor clamar, e certamente Ele nos ouvirá e nos socorrerá. Amém? E diz assim no versículo 1 de Salmo 55, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Então veja bem a situação desse homem, que foi um homem segundo o coração de Deus, né? Muitas das vezes as pessoas querem ser segundo o coração de Deus, mas se esquecem do que vão, né, passar, o que vão enfrentar. E nessas horas que eles têm que passar e enfrentar, só Deus para socorrer e ajudar, né? Então aqui ele relata aqui o clamor, né? A oração feita ao Senhor por socorro, por ajuda. Ele se encontrava perturbado por causa do clamor do inimigo, né? Por causa do clamor da opressão, né? Ele estava sendo oprimido, ele estava sofrendo opressão. Davi, né? Um homem que foi segundo o coração do Senhor, passou por tudo isso. Então, quem sou eu e quem é você para não passarmos, né? E para suportarmos só clamando ao Senhor. E ele diz aqui, no 4, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba. Ele desejou ter asas como de uma pomba. Diante daquela situação que ele estava a passar e a enfrentar, ele desejou ter asas de pomba. Para quê? Voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Então veja bem a situação que ele se encontrava. Ele estava passando por uma situação tão difícil, tão terrível, que ele desejou amparo no deserto. Ele desejou ter asas de pombas
para voar para o deserto. E o deserto é lugar de quê? De escorpião, de serpentes, né? Lugar de sol muito quente durante o dia, à noite muito frio. Ele preferiu este lugar para fugir da situação em que ele se encontrava, a situação em que ele estava. Essa foi uma das situações terríveis que Davi passou e enfrentou, mas que com a ajuda do Senhor, o Senhor o fez muito mais que vencedor. E não será diferente da minha e na sua vida, se tão somente nos apegarmos ao Senhor, se tão somente levarmos a sério a nossa vida para com o Senhor, amém? Então ele desejou, diante daquela aflição, ele desejou ir para o deserto. Mas o que levou Davi a desejar ir para o deserto? Ele queria fugir daqueles problemas, daquelas situações. O que levou esse homem a desejar essas coisas? Vamos dar um pulinho aqui para o versículo 12, né, de Salmo 55, versículo 12. Ele diz, ele relata o motivo dele se encontrar, como ele fala aqui, no versículo 3, no 2 ele diz, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Ele estava perplexo e perturbado, né, diante da queixa dele. Ele diz, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam, né? Então ele se encontrava perplexo e perturbado, ele se encontrava angustiado, né? Uma angústia tal que estava afligindo a alma dele. Então no versículo 12 diz, com efeito, não é inimigo que me afronta, se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Então aqui ele está falando que, com efeito, não é inimigo que me afronta. Ele aqui fala, né? Ele desejou sair daquela situação, ele desejou o deserto, ao invés daquela situação que ele estava a enfrentar, porque não era um inimigo que o afrontava. Ele disse que se fosse um inimigo, ele o suportaria, né? Se fosse um inimigo que causou aquela dor em Davi, né? Ele suportaria, porque é inimigo. O que faz um inimigo? Qual é o desejo do coração de um inimigo meu e teu? É de quê? De nos tragar, de nos destruir. A gente bem sabe, né? A gente até se consola e se conforta do inimigo, a gente até entende, né? Aceita o inimigo, ter tanta raiva da gente, querer tanto o nosso mal, porque é inimigo, não é verdade? Mas aqui ele diz, se fosse eu suportaria, se fosse inimigo. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, nem era alguém que o odiava, que estava se exaltando contra Davi. Pois dele eu me esconderia. Ele disse que se fosse um inimigo, né, ou se fosse alguém que o odiasse, ele disse que tranquilo, ele ia tomar as devidas precauções, né? Mas aqui está no versículo 13, né, o motivo da angústia, o motivo da perturbação de Davi, né? Sim, ele se encontrava decepcionado, Davi, né? E consolo e conforto para aquela decepção ele só encontrou no Senhor. Não é diferente na minha e na sua vida, diante de tantas coisas que passamos e enfrentamos. Para a gente conseguir ficar de pé, só mesmo confiando em Jesus de Nazaré. Só mesmo levando os nossos olhos para Ele. Porque eu bem sei o que é isso, né? Para mim estar aqui ministrando essa palavra para você, né? Para mim ter forças para ministrar essa palavra para você, só me agarrando a Ele. Só através da força dEle que eu estou aqui diante de você, né? E a mesma coisa aqui o Davi. Só porque ele se apegou a Deus, como vamos ver no decorrer da palavra, que ele teve forças para passar, para suportar. Diz no versículo 13, mas és tu, olha quem era que estava afrontando Davi. Olha quem era o causador dos problemas de Davi. Olha quem era o causador da perturbação de Davi. No 13 diz, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Quem era?
a causa, quem foi o causador de Davi se encontrar perplexo, em perturbações? Quem foi o causador foi um amigo íntimo de Davi. Que é o que a palavra do Senhor fala, ensina lá nos evangelhos, né? O próprio Jesus fala que os inimigos do homem são os da própria casa, né? Satanás, ele vai usar os íntimos, é o chegado a mim, é o chegado a você, para tentar te entristecer, para tentar te parar, né? Mas o segredo é no Senhor confiar, para o Senhor olhar, amém? Para que possamos continuar firmes de pé na fé. E ele diz, ó, no versículo 14, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha quem era o inimigo de Davi. Olha quem era que afrontava Davi, né? Esse homem se encontrava aqui nessa palavra, neste momento do Salmo 55, decepcionado, né? Porque no versículo 12 ele diz: com efeito não é inimigo que me afronta, né? E nem o que me odeia, né? Mas és tu, no versículo 3, és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Era um homem igual a Davi, né? Uma pessoa que era igual a Davi, que estava ali na posição em que Davi se encontrava, de crer em Deus, de confiar em Deus, né? Era uma pessoa que estava constantemente com Davi, uma pessoa que Davi confiava. No 14 diz, juntos andávamos juntos. Juntos andávamos juntos, estavam sempre juntos. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Entendeu? Então, quantas são as situações, né, as decepções que nos encontramos, já chegaram até nós, né? E quantas são as situações que estamos, na verdade, e nessa situação só Deus para nos ajudar, para nos acolher, nos amparar. Porque aqui no versículo 16 ele diz, ó, eu, porém, invocarei a Deus. Ele disse, eu, porém, invocarei, clamarei, eu, porém, vou falar com Deus. E o Senhor me salvará. Ó, né? Então, diante daquela decepção que ele estava a passar, a enfrentar, diante daquela perturbação em que ele se encontra, ó, você viu aqui, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele se encontrava perturbado e perplexo. Você entende isso, sim ou não? Que ser escolhida por Deus, né? Ser uma pessoa segundo o coração de Deus, uma pessoa que faz a obra de Deus, isso não impede da pessoa se encontrar nessa pessoa, porque somos carne, não é verdade? Sentimos, ninguém é ferro, ninguém é pau. Quem não sente é um objeto, não sente nada, está morto, né? Sentimos porque estamos vivos, não é verdade? Então aqui, ó, eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Diante de toda aquela situação que ele estava a passar e enfrentar, ele foi invocar a Deus. Invoca a Deus você também aí, nessa situação que você está. Invoca a Deus, ele certamente te ouvirá e te salvará. Amém? À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então não importa o tempo nem o momento, clama a Deus, invoca a Deus, certamente ele te ouvirá. Ele disse aqui que ia orar, que ia levar as queixas deles a Deus, ó, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Ele ia orar a Deus de manhã, meio-dia e à tarde. Não importa o tempo nem o momento, temos que clamar, invocar a presença de Deus. Não importa a situação, temos que estar aos pés de Deus. Farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, ele ouviu a voz de Davi. Quantas e quantas orações esse homem recorreu a Deus, fez ao Senhor, e o Senhor o socorreu. Também não será diferente na minha vida e na tua vida. Amém? Fecha teus olhos aonde você está. Coloca uma das tuas mãos no teu coração, se você crê que Deus, nessa situação, ele pode ser provisão, que ele pode mudar o cativeiro, ele pode tirar a perplexidade, ele pode tirar a perturbação, a decepção na alma, no coração, e te fazer muito mais que vencedor diante do meu e do teu clamor. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Vamos invocar, porque Davi invocou e o Senhor ouviu e socorreu. Também vai nos socorrer. Amém? Pega teu copo com água, segura ele aí nas tuas mãos, se você crê. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, aqui
Neste lugar eu invoco, Deus, eu entro diante da tua santa e poderosa presença, Pai. Senhor, ouvimos a tua palavra, meu Pai. A tua palavra que nos consola, nos conforta, nos fortalece, nos revivesse, Pai. Quantos são os que estão cabisbaixo, escuta a tua voz e se levantam, meu Deus. Ajuda-nos, meu Deus, a prosseguir, Pai. Diante das decepções, diante das perturbações, diante das perplexidades, Pai, nos ajude, meu Deus, sustente em nossas mãos para que possamos ir avante. Senhor, não permita que seja uma perturbação, que seja uma decepção, que seja uma tristeza, uma angústia. Não permita, meu Deus, que nada, meu Pai, nem ninguém venha nos parar, pois estamos, meu Deus, a colocar toda a nossa situação, Pai, nas tuas mãos. Estamos a esperar a direção e resposta do Senhor, meu Deus, assim como Davi se encontrava perplexo e perturbado, Pai, decepcionado, meu Deus. Quantas são as pessoas também que se encontram nessa forma, Pai, mas eu te peço em nome de Jesus, porque ele clamou a ti, o Senhor o ouviu e o salvou, Pai. Aqui também eu invoco a presença do Senhor a favor deste que ouve, Pai, esta oração, a favor do decepcionado, do angustiado, do triste, do abalado, a favor do que se encontra, Deus, em perturbações mentais, coração perturbado, a alma se encontra aflita. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que aonde quer que esteja chegando o som da minha voz, que vá juntamente a tua presença, porque a tua presença sara, cura, liberta. Então hoje, agora, meu Deus, que essa alma receba refrigério da parte do Senhor. Assim eu te peço, meu Deus, arranque toda tristeza, toda angústia, toda decepção nessa alma, nesse coração. Limpa a mente, limpa o coração, lava a alma, Pai, dessa pessoa. Assim eu te peço, em nome de Jesus, e que ela venha receber do Senhor refrigério e salvação, em nome de Jesus. Meu Deus, aqui está, Senhor, este copo com água, Pai. A ti eu apresento esta água e eu peço ao Senhor, Deus, essa água que representa todas as demais, meu Deus, em nome de Jesus, consagra agora com o teu poder, Pai. Coloca uma gota do teu poder sobre cada água, a água que está no copo, na garrafa, seja em que esteja, meu Deus. Ao Senhor apresentamos e te pedimos, coloca um som de cura, de libertação, para que todo que dela tomar sejam abençoados, curados, renovados, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Tome da água, compartilha da água. Compartilha também essa palavra com alguém que você sabe que precisa ouvir a Deus, que alguém que precisa receber, sentir a presença de Deus. Alguém que você sabe que precisa receber o que você recebeu por meio da palavra, por meio da oração e através da água abençoada por aquele que nos dá salvação. Amém? Bebe da água, compartilha esse vídeo com alguém que precisa. Compartilha da água em nome de Jesus e sejam abençoados. Que Deus abençoe a todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Se o Senhor me permitir, eu volto para gravar mais uma palavra aqui. E eu conto demais com a sua presença por aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.